Você já ouviu falar em medo fundamental? No Eneagrama a gente fala sobre o medo fundamental. Vamos explicar melhor o que é fundamental. Quando você vê que alguém está construindo uma casa, a casa começa pelo quê? Pelo fundamento. Ou seja, faz toda aquela base sólida e forte para daí subir os tijolos pré-moldados, o que for que vai em cima. Com uma base sólida, a gente começa a crescer. Por isso que a nossa personalidade, o nosso ego é necessário, foi necessário ser utilizado numa época. A gente criou isso para se defender de um medo fundamental. E o medo fundamental nos controla até hoje. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente lembra daquele medo que a gente teve lá atrás. A gente lembra por detalhes daquele medo que está vindo e você busca aquela forma de proteção que deu certo naquela vez. Mas talvez essa forma de proteção que você está fazendo hoje, usando hoje, não seja adequada. Ela só seja um meio automático para você se defender do externo por causa daquele medo. Então vamos usar o Eneagrama agora. Vou falar medo fundamental. Pega qualquer tipo do Eneagrama. Vamos pegar medo fundamental do 1.8, que é o primeiro dos incentivos. Uma raiva externalizada. Ele tem um medo fundamental de ser controlado, de alguém controlar a vida dele, porque ele sofreu uma traição de alguém quando ele era jovem, quando ele era criança. Ele sofreu uma traição tão grande. E isso causou um medo nele e gravou na cabeça dele uma crença de que só os fortes sobrevivem. Eu preciso ser forte. E ele congelou esse coração. Ele fechou esse coração, é uma rocha. Essa crença de que eu preciso ser forte faz com que ele domine o ambiente lá na PNL, né? Falando em PNL, que ele tenha comportamentos fortes, que para algumas pessoas chega a ser agressivo. Porque o ponto 8 tem que se defender, ele não pode deixar ninguém acessar o coração. Ele chega a ser agressivo. Ele cria capacidades, habilidades para dominar o ambiente. Um tom de voz grosso, uma postura rígida e forte que domina, criando uma crença, através das crenças, ele cria tudo isso para defender aquela identidade que ele criou. Só que daí eu sou 1.8, eu quero me envolver com as pessoas, fazer com que o meu time venha e traga coisas para mim. Só que eu sou aquele cara que age no impulso, lembra que eu falei que é instintivo? Age no impulso e faz as coisas acontecer e depois ele pensa, bah, cara, fui muito grosso. Só que ele não fala isso, ele pensa lá fora, separado de todos. Então a PNL junto com o Eneagrama, vamos lá. Eu sei o meu medo, eu sei o que eu faço. Isso o Eneagrama te mostra quando você começa a se conhecer dentro. E aí a gente usa a PNL. Onde lá no ambiente você está sendo esse? Como você está sendo esse? Que habilidades você forçou a ter para garantir que essa sua identidade seja mantida? Porque tu só vai trocar a sua identidade lá em cima quando você substituir a sua crença de que só os fortes sobrevivem. Você entendeu o ponto 8? E assim por diante, de todos os tipos. O ponto 9 tem o medo de perder o vínculo com as pessoas. O ponto 1 tem o medo de ser errado, de ser imperfeito. O ponto 2 tem o medo de não ser amado. O ponto 3, medo de ser valorizado. Todos têm o seu medo fundamental. O ruim é o quão disposto você está para ir lá no fundo e encontrar esse medo fundamental, trabalhar esse desejo que faz com que você age e mudar. Você está disposto? É muito dolorido e não é assim do dia para a noite. É demorado, é trabalhoso, mas é muito gratificante. Beleza, meu povo? Deus no coração de cada um de vocês. Fiquem bem.